Estamos falando sobre o mundo das empresas, o que acontece dentro das organizações. Temos que entender essa dinâmica do dia a dia das empresas e perceber que o que acontece lá dentro, nada nos lembra o que está acontecendo no sobe e desce da Bolsa de Valores. A cotação é outra coisa, é outro universo. Nós estamos falando aqui do que realmente acontece no dia a dia das empresas. Esse dia a dia, ele é pautado em planejamento, em execução. Você tem um plano estratégico, você tem um norte a ser seguido e você tem então a execução desse planejamento. É sobre isso que importa, é sobre isso que nós estamos falando. Bem-vindo ao canal Viver de Renda, se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe com os amigos. Nos acompanhe no Instagram, Viver de Renda Canal, e no nosso novo canal aqui no YouTube, o Café com Ações. Sou Cláudio Faleiro, consultor de empresas, administrador, formado e investidor na Bolsa desde 2006. 30 anos como consultor, 15 anos como investidor. Mais de 700 vídeos aqui já disponibilizados. Maratone todos. Isso vai ser essencial para você mudar o seu jeito de pensar e de agir. Estamos falando sobre o ambiente das empresas, o que acontece lá dentro. Em algum momento, o que está acontecendo lá dentro vai repercutir aqui fora. Por isso é importante entender o que acontece dentro das empresas, porque a repercussão, mais cedo ou mais tarde, vai acontecer. A Bolsa nos mostra o preço das ações. Isso é relevante. O fundamental é entender o valor das empresas. Uma hora, preço e valor se encontram. Portanto, não fiquem preocupados com o preço. Olhem o valor das empresas. E isso você só vai conseguir entender, perceber, observando o que acontece dentro dessas empresas, entendendo o que acontece dentro dessas empresas. Falamos que uma organização ela tem uma tarefa empresarial. Temos 2 vídeos já publicados, né, essa semana com essa temática. Então, no primeiro nós falamos sobre o planejamento, que é a primeira metade da tarefa empresarial, e depois falamos sobre a execução, que é a segunda metade da tarefa empresarial. E tudo isso, para que aconteça, precisa da presença de um líder. Vamos falar um pouco mais sobre liderança agora, para que vocês entendam a importância da liderança para que o planejamento e execução aconteça. E antes de falar da liderança, é preciso a gente entender que essa liderança ela possui alguns atributos. Quais são os atributos essenciais da liderança? Em primeiro lugar, o autoconhecimento. Você precisa se autoconhecer. Isso é fundamental para que um líder tenha sucesso. Se você conhece o adversário e conhece a si mesmo, não precisa temer o resultado de 100 batalhas. Se você se conhece, mas não conhece o seu competidor, para cada vitória ganha, você sofrerá também uma derrota. Se você não conhece nem o seu adversário, o seu concorrente, nem a si mesmo, você perderá todas as batalhas. Essa é uma frase de Sun Tzu e nos mostra a importância de se autoconhecer e depois de conhecer o outro. Isso é essencial para que tenhamos êxito, para que tenhamos sucesso. Aquele que quiser liderar primeiro deve liderar a si mesmo. Aquele que quiser liderar deve primeiro liderar a si mesmo. Conhecer as suas forças e conhecer também as suas fraquezas. Forças e fraquezas. Saber lidar com seus pensamentos, com seus sentimentos, suas necessidades, seus medos, frustrações e paixões. O domínio de si é fundamental para você ser um bom líder. O domínio de si é fundamental para você ser um bom líder. Um outro atributo da liderança é o espírito de servir. Espírito de servir. Liderar significa servir. Ter em vista, em primeiro lugar, as pessoas e o bem-estar da empresa, e não o seu próprio prestígio. Para isso é preciso
ter uma distância interior de si mesmo. Lembremos de Jesus. Para Jesus, liderar significava servir. A palavra grega para liderar é egeomai. Ela significa ir à frente, conduzir. Aquele que conduz os outros, que vai à sua frente. Ele não ordena de cima para baixo, mas sim segue adiante daqueles a quem gostarias de caminhar junto. Aquele que lidera dessa forma serve as pessoas. Aquele que quer liderar deve servir à vida e fazê-la emanar das pessoas. A aptidão para liderar vem da disposição para servir. O líder não deve esquecer de si próprio, de suas necessidades, de seus desejos, de suas paixões e emoções. Sua ação deve estar em harmonia com sua alma, com a sua natureza. É sempre perigoso agir inconscientemente. Aquele que desconhece as suas necessidades as projetará sobre os outros. Aquilo que permanecer inconsciente em sua ação terá um efeito devastador sobre as pessoas ao seu redor. O líder precisa ter uma capacidade apurada de análise, de decisão e de execução. Todo líder precisa saber avaliar os cenários, compreender as tendências, percebendo e se antecipando ao futuro. É preciso saber ver o todo, ter uma visão panorâmica, ampla da situação em que se encontra, sabendo discernir o que é relevante do que não é, porque o foco deve ser sempre no que é mais importante. Os líderes devem se antecipar ao inesperado, estando sempre pronto, imaginando o que para muitos é inimaginável, né? É preciso estar sempre imaginando o que é inimaginável. Coloquem-se no lugar do outro, compreendendo suas razões e motivações. Conheça a mentalidade ambiente, a capacidade de análise e de contextualizar os diversos cenários e variáveis permitem ao líder desenvolver a habilidade de decidir. Então veja que parte do trabalho da liderança é exatamente esse, é analisar cenários, probabilidades, o que pode ser, o que pode acontecer, o que pode não acontecer, o que é mais provável. A análise de cenário se dá mediante essa reflexão. Escolher o cenário mais provável, sem desconsiderar os menos prováveis. É preciso definir prioridades, o que é importante e faz diferença, isso são prioridades, e controlar o seu destino antes que outra pessoa o faça. As pessoas eficazes sabem quando parar de avaliar e partir para a ação. Elas possuem disciplina, possuem foco, pois aprenderam a não dispersar energia. Não perdem o seu tempo com coisas que não fazem sentido, que não agregam valor para o seu crescimento. Todos nós precisamos aprender isso, porque o tempo é um recurso insubstituível. Ele passa e não volta mais. Um tempo perdido é um tempo perdido. Não tem o que ser feito. Portanto, muito cuidado com a gestão do seu tempo. Muitas vezes você perde muito tempo com coisas altamente improdutivas. Reflita sobre isso. Importante lembrar que de nada adianta eficiência sem eficácia. Eficácia é fazer o que é o certo. Eficiência é fazer melhor o que é o certo. Preciso entender isso. A capacidade de fazer acontecer é outra característica essencial à liderança, que transforma a decisão em ação, persistindo até a sua conclusão, superando obstáculos, adversidades, limitações, vencendo o caos e transpondo o inesperado. Há ocasiões em que é preciso tomar decisões difíceis, duras, tais como demitir pessoas, reduzir custos, cortar orçamentos ou até mesmo fechar um negócio. Medidas assim geram resistências e incompreensões. A sua tarefa enquanto líder, enquanto empresário, é ouvir
e explicar-se com clareza, mas ir adiante. Não parar. Seguir em frente. Nunca tema a verdade. Não demonstre indecisão, nem faça concessões indevidas. Você não é líder para ganhar um concurso de popularidade. Você é líder para liderar. Quem disse isso foi Jack Welch, CEO, ex-CEO da General Electric, já falecido. Tive a oportunidade de assistir a uma conferência com ele. Foi, durante alguns anos, considerado o melhor CEO, o melhor executivo entre as grandes empresas dos Estados Unidos. Aceite correr riscos, estimule uma cultura propícia a isso ao admitir abertamente seus erros e salientar o que aprendeu com eles. Os líderes não têm medo de errar. Os grandes líderes não têm medo de errar. Possuem a capacidade de aprender com seus próprios erros, de recuperar-se de cada queda e seguir adiante com muito mais determinação, com novas convicções, com mais confiança. Sempre utilizei os erros como alavancas para seguir em frente. Errar faz parte. Tire o melhor proveito dos erros. Aprenda ao máximo com eles, para que não erre novamente, para que não cometa aquele erro novamente. Aquele que chega muito tarde é punido pela vida. Aquele que chega muito tarde é punido pela vida. Muitos chegam muito tarde, porque tem medo de mudar alguma coisa, porque tem medo das consequências da sua decisão. Decidir é uma virtude, ela se origina da intuição, no momento em que o líder ouve a voz em seu interior e nela confia. A incapacidade de tomar decisões é certamente o maior obstáculo de uma liderança. Não há nada pior do que tomar uma decisão certa na hora errada. A decisão certa deve ser tomada no tempo certo, nem antes, nem depois. Nunca se esqueça disso. É preciso, para ser um bom líder, ter autoconfiança e ter também paixão pelo que faz. O empresário, o líder, ele acredita no seu potencial e na sua capacidade. Ele conhece as suas forças, conhece suas fraquezas, bem como a dos seus liderados, das suas equipes. Sua autoconfiança energiza a sua equipe, dando-lhes coragem para ousar, para assumir riscos e superar assim os desafios, que são crescentes. Quanto mais temos sucesso, mais crescentes são os desafios. O líder, ele precisa ter brilho nos olhos, ele precisa transmitir paixão. É isso que contagia positivamente as pessoas. Lidere sempre pelo exemplo. O exemplo arrasta, diz Ronnie Mesler, um dos acionistas da reserva, recentemente comprada pela Arezzo. O exemplo arrasta. Lidere sempre pelo exemplo. Inspire a assunção de riscos e o aprendizado constante. O líder inspira seguidores, mobilizando-os para alcançar um objetivo nobre, superior e comum. Conquista corações e mentes. Ele celebra as vitórias, fazendo com que todos se sintam vencedores, reconhecidos, recompensados, motivados, parte das conquistas. Parte das conquistas. Cerque-se sempre das melhores pessoas. Esse é um outro atributo essencial para a liderança. Os bons líderes, os líderes de nível 5, como nos diz Jim Collins, são aqueles que conseguem escolher a pessoa certa e colocá-la no lugar certo. Percebem um talento, como dizia um ex-executivo com quem eu trabalhei, no arriar das malas. Conhece um talento, reconhece um talento no arriar das malas. Sabe cobrar resultados e estimula a superação dos limites dos seus liderados. Coloca todo mundo fora da zona de conforto. Sabe ser exigente. E costuma ser exigente com aqueles que mais são capazes de superar as expectativas. Acorda as pessoas para o que é urgente e influencia a evolução do ritmo dos seus liderados. O desenvolvimento das pessoas é uma prioridade diária do líder.
Ele valoriza as diferenças e recompensa o mérito. A sabedoria é outro atributo da liderança. Apenas aqueles que conseguem estar consigo mesmo e alcançar a paz em Deus poderá criar em torno de si uma atmosfera de tranquilidade, na qual os colaboradores se sintam bem e se dediquem ao trabalho com prazer. A força não está na inquietação, mas sim na tranquilidade. A força não está na inquietação, e sim na tranquilidade. A sabedoria tem a ver com experiência. Aprenda com o olhar. Sábio é aquele que vê as coisas como elas são. O líder precisa estar sempre em contato com a realidade. A maturidade depende da chuva e do sol. A pessoa precisa ter se entregado à vida. Os critérios para o amadurecimento humano são a paz interior, a serenidade, a integridade e a identidade consigo mesmo. As qualidades de um líder são suas virtudes. É preciso substituir a arrogância pela humildade, cultivando sempre a modéstia. A arrogância nos impede de aprender. A arrogância nos impede de aprender. É preciso ser humilde, ter humildade para aprender todos os dias. A sabedoria nos leva a enfrentar situações difíceis, mantendo sempre o equilíbrio. Deste modo, a gente consegue lidar com o estresse, com os retrocessos, e no caminho inverso, naqueles momentos maravilhosos, nós temos a condição de curtir o sucesso com orgulho, serenidade e humildade. As pessoas maduras costumam ter um bom senso de humor e cultivam a alegria. Gostou do vídeo? Deixa o like, compartilhe com os amigos. Fica com Deus e até a próxima. Tchau.